Então, com os senhores, o Gilson Bordalo, nosso antigo conhecido, né? Então, saudando a todos, né, e rogando as boas vibrações para que eu possa me desincumbir a contento dessa tarefa, né? E que é uma tarefa importante. Todas as tarefas espíritas são muito importantes para todos nós, né? O espiritismo é uma religião diferente. É uma religião diferente. E por isso, o profitente dela, o trabalhador dela, o espírita, né? O adepto, quem aderiu à religião espírita, ele tem mais responsabilidade, porque ele sabe mais coisas. Sabe porque ele leu que os espíritos trouxeram na época de Kardec, né? Então, é a religião do livro, né? Vamos falar hoje sobre o livro dos espíritos, de um modo geral, porque amanhã faz 157 anos que Allan Kardec colocou nas prateleiras em Paris, não é? 18 de abril, 18, amanhã não é 18? 18 de abril de 1857. Então, tem 157 anos, né, que ele colocou, surgiu o Livro dos Espíritos, que ele fez, tem muito mais de 1019 perguntas, muito mais, tem mais de 200 perguntas, tem ou não tem? Tem, Lorimar? Mais de 200, bem? Não, mais de 200. É mais não, 1019, não, 1200, 1220, 1300, porque tem várias subperguntas que ele bota letra A, letra B. Então, se a gente somar, eu cheguei a começar, uma vez a somar, eu parei em 60 subperguntas. Então, 1019, só aí, 1179. 1179. Bom, então, o Marcos falou aqui, acredito, segunda-feira, outros falaram, mas nunca... Nós temos que ouvir as lições repetidamente para gravarmos no nosso mundo, no nosso consciente, no nosso psiquismo espiritual e gravarmos, aprendermos e colocarmos em prática quando as circunstâncias da vida nos exigirem, seja no lar, no mundo, na casa espírita, na militância religiosa, na vida social, na rua, etc. Hoje em dia, eu tenho observado, hoje mesmo aconteceu, no mercado, as pessoas que vão ao mercado são mais nervosas, mais impacientes. As que vão ao banco botam defeito na máquina, queriam que as máquinas fossem mais rápidas. Como? Elas são rápidas, mas a pessoa... Outro dia um senhor estava arrasando com as máquinas, e com a máquina dizendo, esta máquina é ultrapassada, parece uma carroça. E dali ele começou a criticar o banco, a estrutura bancária, o diretor, o dono, etc. Quer dizer, então ele estava criando, sem saber, uma emoção, ele estava colocando um sentimento dentro dele negativo, e que ia pesar na personalidade dele. Algum dia, de alguma maneira, um comentário negativo, depreciativo, quer dizer, coisa que Chico Xavier, os bons espíritos, não fizeram. Eles já conheciam isso. O Chico Xavier dava respostas para pessoas que levavam problemas seríssimos, graves, dolorosos, e que as pessoas ficavam ouvindo e olhando para o Chico para ver o que será que ele vai responder, o que ele vai dizer para essa pessoa diante desse problema gravíssimo, a perda de um filho, vários filhos, problemas sérios, graves, dolorosos, e o Chico, por viver numa sintonia acima da nossa, ele tinha a resposta espiritualizada, consoladora, evangelizada, que a gente podia ficar até surpreso de ouvir ele falar isso, ver ele falar isso. Por quê? Porque ele estava em outra dimensão, que nós um dia vamos ficar.
Agora, nós temos que nos esforçar. Tem que haver um esforço. Né? Quase sempre no caminho da vida superior, o vencedor é o vencido e o vencido é o vencedor. É isso? Né? O vencedor da vida material não é um vencedor, pode muitas e muitas vezes não ser um vencedor na vida espiritual. Está aqui, essa provinha de Chiquito de Moraes. Chiquito de Moraes. Bom, então, com esse livro, Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, raiou para o mundo a era espírita. Então, em 1857, de lá para cá, o mundo começou a conhecer a era espírita. Então, ele fala, nele se cumpria a promessa evangélica do Consolador, ou do Espírito da Verdade, que era Jesus, né? Dizer isso equivale a afirmar que o Livro dos Espíritos é o código de uma nova fase da evolução humana. Nova fase da evolução humana. E eu só vou evoluir se eu me esforçar. Minha mulher não pode evoluir por mim, minha sogra, minha mãe. Eles ajudam, fazem preces, intercedem, mas quem tem que fazer sou eu. Nós, cada um de nós, não é? Nas suas provas, tarefas, etc. Então, está aqui, ó. O Evangelho é a codificação da segunda revelação cristã, o Evangelho de Jesus, a que brilha no centro da tríade. É Moisés, Jesus e o Espiritismo. Então, meus amigos, na pergunta 776, Allan Kardec falou sobre a lei natural, porque existe uma lei natural de Deus. Vamos falar duas leis, as leis que regem os fenômenos físicos, os flagelos naturais, as calamidades, e as leis que regem o lado moral da vida. Essa lei, a lei moral, é imutável, não muda. Então é uma lei. Então ele perguntou isso e os espíritos responderam: a lei natural rege toda a condição humana, e o homem se melhora, progride, cresce espiritualmente, na medida em que melhor compreende a lei e melhor pratica esta lei. Então, eu tenho que praticar a lei moral, a lei. Se vocês acharem que está muito frio aí, pede o Orlando que ele abaixa. Está frio, Orlando? O frio. Não, lá reclamaram, aqui não. Então, esfria aqui e aumenta ali. Ok. Não é isso? Bom. Agora, André Luiz, interessante, André Luiz. Sabe o que ele fala sobre o espírita? Que somos nós. Que somos nós. Olha o que André Luiz fala. Para todos nós, hein? O companheiro espírita não pode viver de modo diferente dos outros, como se fosse um santarrão, um místico, ou deixar crescer a barba e falar meio assim, meio esquisito, como se fosse. Uma vez, o Gilberto já contou aqui, mas tem algum tempo, ele conta várias coisas, eu converso com ele, vou contar isso lá, mas não é assim, vou contar isso lá. Porque as pessoas entram para a doutrina espírita das mais variadas maneiras. De um modo geral, por amor, ou pela dor, etc., pelo sofrimento, e um amigo meu entrou pela polícia. Pela polícia. A polícia. Ele era rapaz, estava parado lá em Realengo, em frente a um centro que tinha sido inaugurado. Aí parou um carro da polícia e dois policiais saltaram e vamos levar esse aí. Ele estava de bicicleta e ele olhando. Aí, não, peraí,
vamos fazer o serviço lá, depois a gente volta e leva ele. Aí ele olhou, viu a porta aberta e entrou, era o Centro Espírita. Centro Elias, que tem lá até hoje. Tem 94 anos de fundação. E eu estive com ele essa semana, e como eu sou uma pessoa que presta atenção, às vezes, em determinados detalhes, eu perguntei a ele se ele tinha sido fundador do centro. Só que o centro tinha 94 anos. Perguntei se ele tinha fundado o centro. Ele tem 88, quer dizer, então... Não fundei. Só quando eu era presidente, eu ajudei a erguer essas paredes aqui, não sei o quê. Então, ele disse que entrou, se escondeu da polícia, porque a polícia ia pegar ele, aí gostou, foi ficando. Aí, um dia, ele estava meio doente, ele foi falar com o presidente, olha, eu estou andando meio adoentado, eu estou com problemas, não sei o quê. Aí, o presidente olhou, era médium, aí falou, olha, você tem que tomar chá de mesa. Chá de mesa? Mas vem cá, na mesa da sua casa ou na mesa lá de casa, como é que é esse chá? Não, chá de mesa, aquela mesa ali, apontou para a mesa do centro. Quer dizer, ele tinha que frequentar o centro e trabalhar no centro. E ele está trabalhando até hoje, é o Patrício, é uma criatura de uma humildade, uma coisa aí. Então, nós temos que procurar seguir a lei natural. E lendo, o Espiritismo é uma religião de estudo, nós temos que estudar sempre, ler sempre, para entender, para colocar alimento espiritual de valor na nossa consciência, no nosso coração, para melhorar os nossos sentimentos. Porque o que eu falo, o que eu penso e o que eu faço vai carregado de sentimento, que pode ser ruim, inferior, ou pode ser bom. Então, isso, a leitura, é um dos fatores que me ajuda a melhorar os sentimentos. Então, André Luiz diz o seguinte, então, né, que eu falei, que o companheiro espírita não pode viver de modo diferente dos outros. No entanto, é convidado pela consciência a imprimir o traço da sua convicção espírita em cada atitude. Opinião de André Luiz, abalizada, né? Por exemplo, tem muito espírita que fala palavrão, não estou sendo puritano nem nada disso, não. Fala palavrão e, desde que eu não fale aqui dentro do centro, não tem nada demais. Falando na rua, ele pode falar à vontade, né? Disputar até campeonato de palavrão, né? Não tem problema nenhum. Agora, para ele, quer dizer, não tem problema para nós, mas... Então, aí Emmanuel diz que o palavrão é lixo, que a pessoa bota dentro dela. Então, né? E André Luiz, no livro Sinal Verde, Hábitos Infelizes, ele fala proferir palavrões. André Luiz também, quer dizer, no livro Sinal Verde. Então, olha aqui, ó. O espírito, então, vive como vivem os outros, mas em todas as manifestações da existência da vida, ele é chamado a servir aos outros através da atitude. Então, da atitude, quer dizer, a atitude espírita é diferente, né? O Chico Xavier, para vocês terem uma ideia, como esses espíritos são, será que nós daríamos essa resposta que ele deu? Tinha uma senhora cujo marido era alcoólatra, lá em Uberaba. A senhora era espírita, frequentava o centro do Chico. E o marido era alcoólatra, não ia ao centro. E um dia ele chegou meio alterado, ele começou a quebrar tudo. E ela foi atrás e começou a quebrar. O que ele não quebrava, ela quebrava. Os dois quebrando tudo dentro de casa. Foi uma quebradeira, uma coisa fantástica. Aí ela contou isso ao Chico e disse, Chico, não foi brincadeira, quebramos tudo, eu acho que eu vou me separar dele. Sabe qual foi a resposta do Chico? Será que nós daríamos essa resposta? Aí o Chico falou, não faça isso, minha filha, deixe seu marido beber com Deus. Porque com essa sua atitude, ele vai beber com o diabo, de quebrar tudo. Quer dizer, então a visão do Chico, ele não criticou, não. Deixa ele, reza, faz prece por ele, vai para o centro, aí, com mais tolerância, seguindo o conselho do Chico,
Não é que aquela esposa conseguiu o equilíbrio da sua união e o marido moderou bastante, quase parou o vício do álcool? Pelo conselho que Chico deu. Aí, narrando esse fato, lembramos-nos do capítulo 6 do 4º livro, psicografado por Chico Xavier, Crônicas do Além-Túmulo, de Humberto de Campos, que falou o seguinte: que podemos fazer para melhorar a situação na Terra? O espetáculo do mundo me desola e espanta. A família parece que se dissolve. O lar está balançando como frutos podres na iminência de caírem. E, sobretudo, mestre, é a perspectiva horrorosa da guerra. Não há tranquilidade. E a terra parece mais um fogareiro cheio de matérias em combustão. Foi esta pergunta Humberto de Campos fez a uma entidade elevadíssima. Estava junto com ele e ele fez esta pergunta, Humberto de Campos, pelo lápis do Chico. Sabe o que o espírito falou? O espírito evoluído, igual a Chico Xavier. Sabe qual foi a resposta dele? E o bondoso espírito ancião respondeu com humildade e brandura: meu filho, esquece o mundo e deixa o homem guerrear em paz. Fazer o quê? Vai ficar pensando na guerra? Fui fazer uma palestra um dia aí num centro, e o trânsito aqui no Rio de Janeiro está difícil. Você saía com 1 hora antes, tem que sair com 2 horas e meia antes para chegar em cima. E eu saí com 2 horas e 15, cheguei 3 minutos para as 8. E eu nervoso. Aí quando chegou a pessoa que tinha me convidado, que é uma pessoa humilde, simples, evangelizada, teve uma reação diferente da que eu teria. Eu disse: você não queira saber como eu peguei engarrafamento. Eu ia começar a desfiar um monte de dificuldades e de agruras que eu encarei para poder chegar ali e não sei o quê, muitas coisas aí. Ele: esquece isso, me dá um abraço aqui. Esquece, o importante é que você está aqui, que você chegou, me dá um abraço, quer dizer. Ele me quebrou, ele teve uma atitude evangelizada. É a pessoa que não se preocupa com o mal. No final, falaram, ele veio hoje aqui porque ele fez uma operação, uma cirurgia. Que foi? Ele tirou um cisto na bexiga. Aí eu fui conversar com ele: vem cá, benigno? Ele: não sei, foi fazer biópsia, ainda vou saber o resultado da biópsia. Se for maligno, é a mesma coisa, está tudo bem. Ele falou sinceramente. Quer dizer, né? Então, é uma pessoa que colocou a vida espiritual, as nuances, em primeiro lugar, na vida dele. Então, continuando. Então, se nós usarmos a doutrina espírita na nossa vida, com vontade, etc., etc., nós vamos promover o nosso desenvolvimento espiritual. Não pode ser um desenvolvimento artificial, não existe isso. Tem que ser um desenvolvimento efetivo. Então, fortalecendo a nossa capacidade de ação no crescimento próprio. No céu e o inferno, por exemplo, como o homem deve progredir, os males os quais está exposto são um estimulante ao exercício da sua inteligência. Os males, as dores, as dificuldades, está aqui no céu e inferno. Foi Allan Kardec que colocou, não fui eu. Se vocês não concordarem, peçam uma audiência com ele para reclamarem. Não, com o senhor Allan Kardec, eu não concordo, mas daí, né? De todas as faculdades físicas e morais, mediante o incitamento à pesquisa dos meios de se subtrair aos mesmos males. Se nada receasse o homem, né, nenhuma necessidade o levaria à busca do que é melhor. Seu espírito se entorpeceria na inatividade, nada inventaria e nada descobriria. A dor é o aguilhão que empurra o homem para a frente na via do progresso. Então tá. Porém, os males mais numerosos são aqueles que o homem criou para si.
por seus próprios vícios, aqueles que provêm do seu orgulho, do seu egoísmo, de sua ambição e da sua cobiça, de seus excessos em todas as coisas. Aí está a causa das guerras e das calamidades que elas geram, das dissensões, das injustiças, da opressão do fraco pelos maus mais fortes, enfim, da maior parte das moléstias. Mas, se o homem se conformasse rigorosamente com as leis divinas, não é duvidoso que evitaria os males mais amargos e que viveria feliz sobre a terra. Se não o faz, é em virtude do seu livre-arbítrio, e disso ele sofre as consequências. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Deus, porém, cheio de bondade, colocou o remédio ao lado do mal, isto é, do próprio mal faz sair o bem. Chega um momento em que o excesso do mal moral torna-se intolerável e faz com que o homem sinta necessidade de mudar de caminho. Instruído pela experiência, é compelido a procurar um remédio no bem. E por aí vai. Né? Então, olha aqui, no céu e inferno. E outra coisa, o progresso vai trazer o que para nós? Que vai ser uma delícia, uma maravilha. À medida que a gente vai progredindo, o que ele vem junto, atrelado junto com o progresso? O que vem? Quem falou? Felicidade. Então, que maravilha. Então, a pessoa ser feliz. Felicidade real, que não sofre contradita, é aquela que vive oculta nos males que a gente evita. Quer dizer, é isso. A síntese, né? É essa, quer dizer. Então, a gente progredindo vale a pena, né? Vale a pena. Então, o progresso dos espíritos é o resultado do seu próprio trabalho. Mas como eles são livres e trabalham para o seu adiantamento com maior ou menor atividade ou negligência, segundo a sua vontade, eles apressam ou retardam o seu progresso. O que vale dizer a sua felicidade. Está aí, o Espiritismo é claro, cristalino e etc. Existem, estava falando aqui com o Jorge Miguel antes de começar, eu li na Revista Espírita, não me lembro qual, são 12 volumes a Revista Espírita, né, 12 volumes. Então eu li na Revista Espírita, se vocês comprem, peguem dos 12 volumes, leiam os 12 para saber em que volume está o que eu vou falar aqui. Vocês saberão que existem planetas, que existem virtudes que nós desconhecemos. Existem virtudes que nós não conhecemos, que coisa. E eu pensava que eram só as virtudes, as qualidades, né, que a gente conhecia aqui na Terra. Tem outras que a gente não conhece. Que coisa fantástica. É o progresso infinito, o progresso que não para, né? É o progresso que não para. Então, aí o André Luiz estava com Aniceto andando aqui nas cercanias da terra. Ele foi na casa da Dona Isabel, que está descrito no livro Os Mensageiros. Na casa, já falei aqui várias vezes, que era um ponto avançado de nosso lar. Era uma senhora que levava viúva, 4 filhos, vivia com dificuldade financeira, etc. Mas ela levava a sério, ela era uma médium muito boa e levava a sério o culto no lar. A casa dela quase que era um centro espírita, né, Dona Isabel. Então, o André Luiz, andando nas cercanias da casa dela, ele viu o seguinte: muitas entidades sofredoras, perturbadas. Então, ele descreve: o número de entidades perturbadas espanta. Vemo-las em diversos graus de desequilíbrio. Aí, Aniceto, um instrutor, agora isso é importante para nós, hein? Nós que somos pais, mães, etc., e que somos, né? Aniceto sorriu e falou em tom grave: devemos a esmagadora percentagem desses padecimentos à falta de educação religiosa. Então, o espírita tem que levar os filhos cedinho para a evangelização. Tem que levar. Tem que levar. Então, educação religiosa. A pessoa pensa que educação intelectual
progresso financeiro, que isso é que vale. Quando eles se tornarem homens, eles vão escolher o que eles quiserem. Não. Eu já vi pessoas reclamarem dos pais não terem dado uma iniciação espírita, uma iniciação religiosa, e por causa disso ele estava sofrendo e ele colocou a culpa nos pais. Então é uma responsabilidade. Ó. Não aquela educação religiosa que vem do sacerdócio organizado. Refiro-me, falou Aniceto, né, o instrutor. A educação religiosa íntima e profunda, que o homem nega sistematicamente a si mesmo. No livro Pão Nosso, quer ver? Abre aqui, fazer um favor, na lição 89. Na lição 89. 89. Isso, olha aqui. Emmanuel comentando a passagem de Jesus sobre os bem-aventurados. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem e quando vos separarem, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem, Jesus. Olha aqui, ó. Confere Jesus a credencial de bem-aventurados aos seguidores que lhe partilham as aflições. Olha só. Então, quem partilha as aflições de Jesus é bem-aventurado, dependendo de como ele vive essa aflição, né? Que lhe partilham as aflições e trabalhos. Todavia, cabe-nos salientar que o mestre categoriza sacrifícios e sofrimentos à conta de bênçãos educativas e redentoras. De bênçãos educativas e redentoras. Surge, então, o imperativo de saber aceitá-los. Tem a lição 113 agora, olha aqui. Tudo isso é espiritismo. Está tudo, inclusive, no livro dos Espíritos, também em todos os livros, né? Aqui. Falando sobre a fé, Jesus, ele lhe disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Diversas vezes ouvimos Jesus na expressiva afirmação, a tua fé te salvou. Doentes do corpo e da alma, depois do alívio ou da cura, escutam a frase generosa. É que a vontade e a confiança do homem são poderosos fatores no desenvolvimento e iluminação da vida. A vontade e a confiança. Quer dizer, então são, vamos dizer, procedimentos íntimos e pessoais e nossos que vão promover isso que eles comentam nos livros. Por que que eles são assim? Por que Emmanuel foi assim, Chico Xavier foi assim? O Chico, ele teve uma moça que ela era chamada de mãe solteira. O Chico não usava essa expressão. Ele usava a expressão de mãe com o marido ausente. Mãe com o marido ausente, quer dizer, ele suavizava, ele amenizava um pouco a situação daquela moça que realmente estava passando problemas, porque o companheiro fugiu, foi embora e deixou ela com o filhinho. Então ele chegou a dizer para uma que, olha, nomeie, e ele nomeie Deus como pai da criança. Você vai ficar feliz, vai ficar protegida. Pense que Deus é o pai, e é o pai. Nós somos filhos de Deus. Quer dizer, nós não estamos abandonados. Agora, nós temos que ir ao encontro das bênçãos que existem, da lei natural que existe, que é mecanismo íntimo do universo inteiro e que não falha. Deus não erra. Agora, compete a nós irmos ao encontro das bênçãos de Jesus, né? Tinha até um espírita, expositor, que ele dizia, não sei, eu não entendo. Os cariocas perdem, Senhor, me abençoa, me abençoa.
me protege, eu necessito, como se Deus não soubesse disso. Como se Deus não... Claro que Ele sabe que nós precisamos ser abençoados, claro que Ele sabe que nós precisamos de proteção. Agora, nós temos que fazer por onde, né? Fazer por onde. Então, tem uma passagem no livro, a gente vê como os espíritos superiores, aquilo que eu falei no início, as reações em muitas passagens dificílimas e dolorosas, que eles tinham porque eles estavam em outro plano de sintonia, que nós não teríamos. Mas um dia nós vamos ter que ter, né? Então, no livro Paulo Estevão, Gesiel, quem foi Gesiel? Foi Estevão, ele era irmão de Abigail, que era noiva de Paulo de Tarso. Então, ele foi morto por Paulo de Tarso. Foi o primeiro mártir do cristianismo, foi Gesiel ou Estevão. Eu estou falando isso porque quem está curioso, quem não leu, está no livro Paulo Estevão. Comprem na livraria, que é barato, parcela-se e vale a pena. Então, Gesiel foi colocado por Paulo para dentro dos navios, aqueles navios em que eles remavam. Então, galés, nós chamamos de galés, a maioria só aguentava 3 ou 4 meses e morria. Ficava doente ou morria. Ficava doente ou morria. Aí um deles reclamando ao lado de Gesiel. Ai de nós, exclamou um colega desalentado, são raros os que resistem a esses remos malditos por mais de 4 meses. Quer dizer, ele estava tecendo imprecações, ele estava reclamando da prova, estava blasfemando contra a prova. Aí Gesiel, como é que respondeu? Mas todo serviço é de Deus, meu amigo. Olha como é que ele interpreta. Era um serviço, ele foi colocado ali porque Deus permitiu que ele fosse colocado. Tinha uma significação, tinha um motivo para ele dar testemunhos para aquelas pessoas que viviam ali, aqueles escravos, né? São os raros, bom, mas todo serviço é de Deus, amigo, respondeu Gesiel, altamente inspirado. Então, essas pessoas que vivem assim, como o Chico, elas recebem as inspirações e recebem as intuições do plano espiritual com mais facilidade e, por isso, elas podem ajudar as outras pessoas com mais facilidade. Então, ele falou, e desde que aqui nos encontramos em atividade honesta e de consciência tranquila, devemos guardar a convicção de servos do Criador trabalhando em suas obras. Agora vejam, meus amigos, isso há 2000 anos, por aí, né? Há 2000 anos, quer dizer, ele aceitou tranquilamente, sem nenhuma queixa, sem nenhuma reclamação, uma posição dificílima, dura, tanto que ele foi apedrejado, Paulo mandou matar, mandou ele ser flagelado, ele foi até a morte, né? E quando ele estava quase morrendo, ele pediu a Abigail, que estava do lado assistindo, para cantar a prece dos sofredores, dos aflitos. E é uma prece bonita que está no livro Paulo Estevão, que começa... Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda dor. Embora a miséria amarga deste mundo de desterro, não, deste mundo de nosso erro, clamamos por vosso amor. Sois em tudo a luz divina, nossa fonte de esperança, nossa fonte, rio de esperança, que nunca se secará, que nunca se fechará por aí. Quer dizer, é muito bonito, é linda, é uma canção linda, uma poesia linda, que ele, a irmã Abigail, vendo que o irmão estava morrendo, cantou
e o Paulo, aquilo mexeu com o coração de Paulo. Chico Xavier assistiu pela vidência o encontro de Jesus com Paulo de Tarso. Ele deve ter visto o rosto de Jesus. Perguntaram se ele viu, ele disse não, por humildade. Ele não quis dizer que viu para não ferir aqueles outros. Está aqui nesse livro. Esse livro que, se vocês quiserem, podem comprar lá embaixo. É barato e pode ser parcelado. Olha lá. Valiosos Ensinamentos com Chico Xavier. César Carneiro de Souza. Tem várias passagens de Chico Xavier. Um fato deslumbrante, com o encontro dele com Jesus, com Paulo. Você viu o rosto de Jesus? Alguém perguntou. Não. Vi o apóstolo de joelhos pelas costas. Ele chorava muito e Jesus o aconchegou junto ao peito. Vi somente a mão do Senhor entre os seus cabelos. De maneira discreta, comentou que via claramente o deserto ao sol escaldante do meio-dia. Chico Xavier comentando. Era tão nítida a imagem que ele encantou-se com um tipo de grama originária daquela região. Mas do Cristo mesmo afirmou, sua visão foi só das mãos divinas do Senhor entremeando a cabeleira do apóstolo. Eu acredito que ele deve ter visto o rosto de Jesus. Ele faz parte da equipe de Jesus. Ele veio por convocação do mestre para ser Chico Xavier, para dar esse testemunho que deu, para continuar a obra de Kardec. Como é que ele não ia ver Quando ele falava em Jesus, ele chorava quando ele era criança, rapazinho, adolescente. Espírito superior. Olha aqui, ó. Descrevemos palidamente o autor, mais um traço marcante na vida do extraordinário médium que esteve entre nós, o nosso tão querido Chico Xavier. Então, meus amigos, continuando. Então, estamos aqui, nós nascemos, os espíritos falam, através dos livros, que o título mais importante que existe na face da Terra entre as pessoas é o título de espírita. É muito mais importante do que presidente da República, senador, promotor, embaixador, etc., médico, advogado. É muito mais importante para a vida espiritual, porque os espíritos falam que eles estão observando aqueles espíritos que promoveram a nossa volta aqui na reencarnação e que nós não lembramos o nosso passado, porque senão a gente ia ficar louco. Então, os espíritos que promoveram, que arrumaram a nossa família, a profissão, aquilo que nós íamos ser, o bairro o lugar onde nós íamos nascer, aquilo que nós íamos fazer, esses espíritos, eles olham com expectativa o nosso progresso na vida moral, espiritual, principalmente, claro. Eles não se preocupam muito com as perdas materiais. Se está programado na minha existência, por exemplo, ter uma perda material grande e de um estado de classe média baixa, vamos dizer, classe média remediada, né? Quando meus avós, minha mãe diziam, e fulano, como é que ele é? Ele é rico? Não, ele é remediado. Então, eu tendo uma vida de remediado, de repente eu perco tudo, quer dizer, então, os espíritos, o meu guia espiritual, aqueles que me amam, minha sogra que desencarnou, que me amava, e minha mãe, etc., elas vão prestar atenção na minha reação diante da perda. Se eu vou receber bem ou mal aquilo que está acontecendo comigo. Porque isso é que vai fazer com que eu seja calmo, tranquilo e feliz. Olha o que fala aqui. Ó. Então, é o meu sentimento. Então, em nossas relações com o Senhor Deus, com os nossos semelhantes, com a vida e com a natureza, nós colocamos o nosso sentimento. É importante lembrar que a nossa própria alma produz os modelos que
que nos orientam às atividades de cada dia. Então, quem orienta a minha atividade no dia é a minha alma. Levada por quem? Pelos sentimentos. Então, eu posso fazer uma análise de como é que eu sou. Se eu tenho um mau humor por qualquer coisa, se eu respondo de uma forma ríspida, ofensiva, por um desagrado, alguém que teça um comentário que eu não gostei, eu faço isso com sentimento. E isso vai trazer consequências físico-eletromagnéticas que vão ficar encharcadas no meu perispírito, e o meu perispírito vai ficar pesado. É uma fórmula que tem aí aqui, em peso específico, que o nosso perispírito tem um peso específico. Quem sabe qual é a fórmula do peso específico? Alguém se lembra? Tem algum professor aí de química, de física? As professoras ali se lembram? Me parece que é volume vezes o peso específico. Tanto que o espírito que desencarna e pode ir para outros planetas, ele tem o peso específico leve. Porque ele viveu bem. Ele não comentou mal. Ele não foi maledicente. Ele praticou a caridade. Ele fez o bem que podia. Aí ele tem o perispírito leve. Quer dizer, não existe mágica. O Espiritismo fala, não existe mágica. Nem, vem cá, eu vou dar um dinheiro aqui, o senhor pode me levar para um plano melhor, está aqui. Não, isso aí existe aqui na Terra, mas lá não, é diferente. Quer dizer, agora, se eu tenho esse tipo de comportamento, tem num livro de André Luiz, interessante, não sei se é Missionários da Luz ou nos Domínios, é serviço de passes. Vejam só como é que é a coisa, hein? Então, o André Luiz estava numa cabine de passes, num centro espírita aqui no Brasil, né, e olhando o mecanismo, como é que funcionava o mecanismo material entre nós e no plano espiritual, do trabalho de passes numa casa espírita. Então, eles estavam conversando e, de repente, veio um espírito e falou assim, o mestre, não sei se para Aniceto, né, o Alexandre, um dos missionários da luz, né? Falou assim, vem aí o nosso irmão dos 10 passes. Não é isso? Dos 10 passes. Sabe o que é isso? Era uma pessoa que se encolerizava por qualquer coisa. Era uma pessoa que no café da manhã já falava mal, se queixava e se irritava por alguma coisa. Era uma pessoa que, se a gola não estava bem passada, estava dobrada, era uma reclamação. E ele se emocionava, ele colocava sentimento na queixa. No trabalho, na ida para o trabalho, se o ônibus não estava bem, o trocador, o motorista, queixa, emoção negativa. Então, ele era assim, e ele com isso estourava, inchava o fígado dele. O fígado. Ficava pletórico, inchado, fígado e vesícula, doía aqui. Aí, à noite, ele ia para o centro espírita. Aí os espíritos caridosamente davam passes eletromagnéticos e terapêuticos e analgésicos. Aí André Luiz via, ficava olhando, o fígado ia diminuindo, ia desinchando. Quando ele saía do centro, ele saía normal. Aí saía leve, esse centro é bom, que coisa. Eu entrei carregado e saí leve, que maravilha. Só que ele... Toda vez era isso. Quando chegou na 10ª vez, o espírito avisou o mentor falou, hoje ele não vai receber passe. Falou para o espírito encarregado, que era Raul, se não me engano, né? Raul? Que dava os passes, falou, não dá passe nenhum não, deixa ele por conta dele, porque ele não merece. Nós fazemos tudo. Ele volta aqui igual. Não procura se corrigir na cólera, no mau humor. Teve um que foi espírita, fantástico, praticou N coisas e chegou na porta do céu, está em Humberto de Campos. Quero entrar, hein? Fui espírita, fiz tudo e mereço. Aí o espírito porteiro, o senhor está bem, o senhor está com uma roupa alva, branquinha. O
senhor merece, mas vem cá, tem alguma coisa aí que não está batendo bem, não. O que está havendo? Aí olhou bem para a mente dele, aí, vem cá, o senhor levava desaforo para casa? Ah, não, eu não levava. Quando estava na Terra, encarnado? Não. Me fazia um desaforo, eu respondia com a mesma moeda, imediatamente. Ele, então é isso. Então vamos fazer o seguinte, você vai reencarnar de novo, quando você levar desaforo para casa, e você vem aqui que você vai entrar. Vem que você vai entrar. Então, como é diferente, né? Então, os nossos menores empreendimentos correspondem à nossa atitude espiritual. Não o feijão, o arroz que eu comi hoje no almoço, mas a fala, a reação, a atitude, o bem que eu fiz ou não fiz, essas coisas de ordem morais é que vão, de ordem moral, é que vão construir isso que está aqui. Então, o meu sentimento, quem vai construir o meu sentimento, superior ou não, sou eu. Assim, o pensamento é a matriz geradora que compomos na intimidade do ser, com a qual é possível criar infinitas manifestações de nossa individualidade. Na vivência, no relacionamento uns com os outros, os nossos estados sentimentais, nas bases de nossas reflexões e raciocínios, dão origem às nossas vitórias ou derrotas no campo da luta vulgar. Está aqui. Esse pensamento está no livro Instruções Psicofônicas, é do espírito de Aulus, que é um dos instrutores de André Luiz, lá no plano superior, em nosso lar, e no livro Instruções Psicofônicas, espírito Aulus, podem comprar lá embaixo, que é barato, e eles parcelam. Entendeu? Então, o pensamento é a causa da ação, mas o sentimento é o molde vibratório em que o pensamento e a causa se formam. Sentindo, modelamos a ideia. Pensando, criamos o destino. Então, meus amigos, encerrando, interessante que eu vi aqui, ninguém dormiu, interessante, né? Coisa rara. O próprio Evangelho, para encerrar, fala, no Livro dos Espíritos, eu já falei aqui, no Livro dos Espíritos, introdução 17, que o conhecimento do Espiritismo não é não é feito através de um estudo superficial, de um estudo rápido, não. Introdução 17, Livro dos Espíritos. Quem não tem, compra lá embaixo, que eles parcelam. Já tem 4 ou 5 livros que vocês, né? Então, tem que ser através de um estudo profundo. Allan Kardec fala isso, introdução 17. No recolhimento e no silêncio, quer dizer, então são livros da matéria religiosa do Espiritismo que têm que ser estudados realmente. Tem que ser estudados. Aqui está, ó. E no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec fala que é um livro que não vai ser usado futuramente somente pelas pessoas, mas também pelos governos. Daqui a alguns séculos, talvez, né? O Chico Xavier ele falou para muita gente que a instalação efetiva do mundo de regeneração ia durar 500 anos. Deve estar faltando uns 470, 460 por aí, para ele ser instalado. Então, a gente vai morrer, vai reencarnar de novo, vamos rezar para voltar para cá, reencarnar de novo, voltar para cá, e nós vamos, na terceira reencarnação, talvez, ou quarta, vamos viver no mundo de regeneração, que vai ser uma maravilha. O mal não vai existir, e existirá de uma outra
forma, num nível muito menor, né? O bem vai sobrepujar, porque a maioria das pessoas vão ser pessoas boas. Então, vão envolver as pessoas más e difíceis e inferiores. Então, vai envolver e não vão permitir que essas predominem, como está acontecendo hoje, né? Como está acontecendo hoje. Tem muita gente que lê sobre o progresso da Terra em Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, e acha que ele errou. Naquele livro do Humberto de Campos, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, tem gente que, como? Não vai ser, mas está terrível aqui no Brasil. Não, tem que esperar os anos chegarem. Tem o tempo, os anos... O tempo vai definir, porque vai havendo mudança. Como está havendo mudança na parte científica, claro que vai haver mudança na parte moral. Né? Vai haver mudança. Então, para encerrar, eu não vou falar soneto nenhum, nem poesia nenhuma, que vocês já devem estar impacientes para terminar. Então é isso. O Chico vivia com um livrinho de bolso, Marcos falou segunda-feira aqui, portátil, um livro de bolso. Quando ele caía da cama, ele ficava às vezes 1 hora, meia hora caído, e ninguém estava na casa para levantá-lo, ele não tinha força para levantar, ele pegava o livro, o Evangelho, o Livro dos Espíritos, ficava lendo, não perdia tempo, não perdia tempo. Perguntaram a ele quantas vezes ele tinha lido o Evangelho, ele falou 200 vezes, umas 200 vezes. Quer dizer, então deve ser um livro de cabeceira e não um livro para ser empoeirado na estante. Então, eu vou fazer já a propaganda dos livros. Aqui, olha aqui, ó. Aqui tem a propaganda do livro, do Clube do Livro. Esse livro, Hermínio de Miranda, é fantástico. Foi um escritor, já desencarnou esse ano, foi um escritor espírita maravilhoso, culto, fantástico. A Alquimia da Mente, baratíssimo, do Clube do Livro. Tem até caiu aqui um DVD, eu acho que é dele, Leila Brandão. Interessante, essa Leila Brandão, eu tinha pensado isso. Uma vez ela estava falando aqui no mês de Kardec, e ela fez uma poesia dela sobre Kardec. Eu estava sentado ali, e quando ela começou a recitar, a falar a poesia dela, e eu prestando atenção, eu senti o perfume de Chico Xavier ali. E eu fiquei olhando, ela inclusive se emocionou também, e a poesia era dela, essa Leila Brandão, que esse discozinho aqui, né, superando o medo de amar, entre outros temas. Está aqui, Leila Brandão. Está junto com o livro. E tem esses 2 livros que são maravilhosos, Confia e Segue e Calma. Esse livro Calma é um livro espetacular, que prevenções negativas. Mantenhamos a ideia clara e positiva do bem, para que a prevenção negativa não nos perturbe. Olha só, isso dá uma reflexão longa, dá um fortalecimento íntimo maravilhoso. Não mentalize sofrimentos suscetíveis de surgir amanhã, porque talvez jamais aconteçam. A pessoa que, não, amanhã e depois, como é que vai ser? Será que meu dinheiro vai dar? Será que eu vou sair na rua? Será que vou ser assaltada? Aqui é perigoso? Não, parar com isso. Doença em casa ou em ti mesmo, aflição não substituirá providência ou medicação que exigem serenidade para o êxito devido. Está aqui, Calma, pelo Espírito de Emmanuel. É um livro maravilhoso. Agradeço a atenção de todos, muita paz, até a próxima.